Mas hoje eu quero falar sobre uma palavra que ela transformou a minha vida. E ela vai transformar a sua vida. E ela é muito pouco falada, mas quando a gente entende isso, sabe, muda a nossa postura diante de Deus e a postura diante das pessoas que estão do nosso lado. Está lá em 2 Coríntios 5, 18 a 21. Eu acho que eles vão colocar o texto aqui em cima. É 2 Coríntios 5, 18 a 21. Se você tiver a sua Bíblia, se você tiver o seu aplicativo bíblico, você pode abrir, mas o texto também será colocado aqui em cima. Está lá em 2 Coríntios 5, de 18 a 21. Chama-se o Ministério da Reconciliação. Ministério, a palavra ministério é serviço. Então, na verdade, é o serviço da reconciliação. E o texto, isso, algumas pessoas estão procurando aí, você que está em casa, você pode procurar na sua Bíblia, tem algumas pessoas que têm os aplicativos, eu aqui só fico no aplicativo, na era digital. Mas a palavra é a mesma e ela é poderosa. Então, nós vamos ler o texto. Diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Amém? Eu vou começar pelo final. Ele diz assim: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. O ministério da reconciliação fala sobre reconciliar. Aquilo que havia perdido volta a ter valor. Aquele relacionamento rompido volta a ser religado, não é? E como isso acontece? Nós, quando pecamos, a palavra de Deus diz que o nosso pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. Porque Deus Criador, Ele é justo e santo. E o nosso pecado faz com que esse relacionamento seja quebrado, porque Deus, Ele olha, não é? E Ele vê o pecado, e Ele não pode conviver com o pecado, com o nosso pecado. Então, quando o homem pecou, Adão e Eva, houve essa quebra no relacionamento. Mas aqui diz assim que nós temos que nos reconciliar com Deus. Como que nós nos reconciliamos com Deus se o nosso pecado faz com que esse relacionamento seja quebrado? A gente sabe que na revelação de Deus ao homem, né, teve um momento que Ele escolhe uma nação, dá a essa nação uma lei. A lei era um conjunto de regras que, se bem observado, colocava o homem no caminho diante de Deus. Mas a gente sabe pela palavra que não era a lei que religava o homem a Deus, porque a lei, ela servia para mostrar até a fragilidade humana, porque embora ela desse a direção e o homem tentasse caminhar 100% na lei, ele por esforço próprio não conseguia cumprir totalmente a lei. Portanto, a lei não teve o poder de nos reconciliar com Deus, mas ela nos apresentava a nossa fragilidade. Mas o que teve poder de reconciliar o homem com Deus em todas as eras era a fé em Deus. Hoje, Jesus já veio e nós sabemos que Ele é o caminho para Deus. Mas aquele que não teve
compreensão completa, não é? As pessoas do Velho Testamento, como elas eram salvas? Elas eram salvas por sua fé em Deus e pela revelação que eles tinham de Deus, crendo no Deus Criador. E depois, ao longo da história, né, do povo de Deus, da sua lei, Deus foi se revelando, né, até completar a plenitude dos tempos que Jesus Cristo veio, não é? E nele, através do seu sacrifício, nós sabemos que se cremos nele, nos reconciliamos com Deus. Aqui, olha, no final: em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus, eu e você. Aquele que não conheceu o pecado, quem que não conheceu o pecado? Jesus. Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Eu pequei, você pecou, a gente continua pecando. A palavra de Deus diz que aquele que conhece a Deus, ele não vive no pecado. Se você conhece a Deus, você quer agradar a Deus, e você não vai ser uma pessoa rebelde, contumaz no pecado, não é? Mas mesmo que a gente não queira pecar, a gente se escorrega aqui, escorrega ali, né? Às vezes a gente fala uma mentirinha branca, que de branca não tem nada, né? Ela é bem escurinha por causa das trevas que ela contém, mas a gente muitas vezes mente, a gente muitas vezes se ira, não é? E tantos outros sentimentos negativos, nocivos, que às vezes brotam na nossa mente, no nosso coração, sem que nós desejemos isso. Então nós pecamos, não é? Nós não conseguimos ficar sem pecado, mas Jesus não. Jesus, ele nasceu de mulher, mas ele tinha semente divina que o capacitou, embora pudesse pecar, a não pecar. E ele não pecando, ele pagou um preço que não era o dele, porque o preço do pecado é a morte. Mas ele não pecou. Nós pecamos, e o preço do nosso pecado é o quê? Uma morte espiritual, é o corte do relacionamento com Deus. Ele não pecou, mas ele pagou um preço que não era dele, ele pagou o nosso preço. Amém? Então nós somos com Deus reconciliados, através de Cristo Jesus, né? Voltamos a ter esse relacionamento. Gente, isso é maravilhoso. Eu falo assim: Senhor, como que eu não vou te buscar, se o Senhor mandou a Jesus, que pagou um alto preço, preço de dor, preço de rejeição, preço de morte, para que eu pudesse me estar ligada com o Senhor. Houve, através de Cristo, a reconciliação. Se Deus estava de mal... Não é que Deus estava de mal, né? A gente dá sentimentos humanos para Deus que às vezes não representa. Deus, ele não podia conviver com o nosso pecado, mas hoje, quando a gente aceita o sacrifício de Cristo, ele vê o sangue de Cristo sobre nós, o preço que Jesus pagou, e nós podemos nos religar a Deus. Amém? Esse é o ministério, esse é o serviço da reconciliação. Isso é lindo, gente. Eu e você, nós não precisamos mais nenhum sacerdote, né? No tempo da lei, os servos do Senhor, né? Os homens, as mulheres, tinham que ir até o sacerdote fazia o sacrifício, e o sacerdote era representante de Deus na terra. Hoje, a palavra de Deus diz que eu e você somos sacerdotes reais. Você não precisa mais ninguém para fazer essa ligação, porque Jesus é a ligação. Amém? E você pode se apresentar a Deus. Olha que privilégio. Qualquer problema que você tem, você entra na presença de Deus sem ter que nomear alguém em seu nome. Isso é um privilégio, por isso que a gente tem que buscar intimidade com Deus. Isso é maravilhoso, que você pode, quando você diz Senhor, você já está na presença do Senhor dos Senhores, do Rei do Universo. Sabe, às vezes quando eu fico doente, ou quando eu passo por alguma privação, eu sempre penso, eu preciso crer. Porque Jesus pagou um alto preço pela minha saúde. Jesus pagou um alto preço pela minha provisão. Então, Senhor, eu me aproprio dessa provisão. Eu me aproprio dessa resposta. Eu me aproprio do sacrifício de Jesus na minha vida.
Amém? Hoje, ao tomarmos a ceia, é isso que você tem que fazer. Se você tem falta de algo, uma cura física, olha quantas vezes eu fui curado tomando ceia. Há um milagre especial na ceia? Há um milagre especial na ceia, porque a palavra de Deus diz que muitos tomavam a ceia e morriam, porque tomavam sem discernir o corpo. Aí tem muitos intérpretes que dizem assim: se você toma ceia com pecado, coitado de você, você pode sair daqui e morrer. Não é essa a interpretação, Deus não faria isso. Se você toma ceia e discerne o corpo de Cristo. Se você toma ceia e tem entendimento espiritual, que você está se lembrando daquilo que Jesus fez por você, se você discerne o corpo, sabe, se você entender o que acontece no reino do Espírito, se apropriando do alto preço que Jesus pagou para você, sabe o que acontece? Você vai ter vida, você vai ter resposta, você vai ter cura, você vai ter provisão. E quem não discerne o corpo possa vir a morrer, porque não se apropria da reconciliação que Jesus fez por você, do alto preço que Jesus pagou. Amém? Jesus é o caminho direto, né? Direto e reto. Não, a gente lá em casa, a gente costuma brincar assim, que quando uma pessoa acerta muito, a gente fala assim: esse aí vai direto para o céu sem curva. Com Jesus é direto para o céu sem curva. Não tem curva, né? Não tem dois caminhos, é um caminho só e você vai reto. E você pode ir correndo, você pode ir com passos altaneiros, porque Jesus já possibilitou isso para você. Então, olha, o dia que eu entendi isso, e outra coisa, olha lá, agora vamos voltar para o começo, né? Vamos começar lá no início. Ora, tudo provém de Deus. Deus providenciou tudo que nós precisávamos. Sabe por quê? Porque Ele queria a gente de volta. Quando Ele criou toda essa beleza que tem na terra, aí Ele criou o homem e a mulher, que Ele desejava dar tudo para eles. E quando, através do pecado, houve essa perda, não é, nesse relacionamento, Deus já lá no Gênesis já deu a profecia, que um dia a semente da mulher iria pisar a cabeça do descendente da serpente, ou seja, profetizando que Jesus Cristo, que nasceu de mulher, ia pisar o quê? O diabo. Ele ia pisar, porque através da sua morte e ressurreição, Ele pisou na cabeça do diabo. A palavra de Deus diz que foi para isso que Jesus Cristo se manifestou, para destruir as obras do diabo. A obra do diabo de separar, pode aplaudir ao Senhor. A obra do diabo que foi separar a mim e a você de Deus, Jesus destruiu, e hoje nós temos acesso ao Pai celestial, ao Pai amoroso, ao Pai poderoso, né? Nós temos acesso a Ele através de Jesus Cristo, consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. Né? Hoje Ele não imputa as nossas transgressões, os nossos pecados, mas Ele olha e vê o sacrifício, o sangue de Cristo, e nos perdoa dos pecados. Quando a palavra de Deus diz que eu e você temos que confessar os nossos pecados, não é para com Deus, porque Deus, Ele olha e Ele vê o sangue de Jesus, mas é para que nós nos apropriemos dessa liberdade, que não venha o sentimento de acusação nem de culpa, mas para que nós possamos ter um relacionamento livre, pleno. Porque você já imaginou num relacionamento de amizade, marido e mulher, se você erra e não se reconcilia, da parte de Deus está tudo bem, porque Ele vê o sangue de Jesus e aquilo é poderoso na sua vida. Mas se você não se reconcilia com Ele, se você não vai e pede perdão, o diabo vai ficar na sua mente te acusando, dando sentimento de culpa. E se não houver arrependimento verdadeiro da sua parte, você pode dar o primeiro passo aqui no erro
E se não se arrepender, você pode ir profundo no erro. Então, na verdade, o confessar não é para Deus, o confessar é para que nós possamos estar livres diante de Deus. Vocês lembram Jesus quando foi ter os últimos momentos com os discípulos? Ele quis lavar os pés dos discípulos, né? E Pedro falou, de jeito nenhum, o mestre vai lavar o meu pé. Ele falou assim, se eu não lavar o teu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou, não, então lava o corpo inteiro. Aí Jesus falou, não, vocês já foram lavados. Eu e você já fomos lavados pelo sacrifício de Jesus, mas no dia a dia nós temos que lavar os nossos pés. Sabe aquela coisa que você pisa na bola? Quando você está caminhando, você escorrega, você cai, você pisa na lama, e aí Jesus vem e limpa os seus pés, para que você esteja pleno diante de Deus, amém? E ele diz assim, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Jesus é a reconciliação, né? É o ministério, é o serviço. Ele prestou esse serviço para nos reconciliar com Deus. E hoje a palavra da reconciliação está conosco. Você tem que servir a reconciliação. Então, o que significa isso? A palavra de Deus diz que a obra da carne é a dissensão, né? As rupturas, as iras, as contendas, tudo que causa divisão. Aí quando você entende que Jesus tem o ministério da reconciliação e hoje Ele deu isso na sua mão, você tem que dizer, puxa vida, então deixa eu me reconciliar. Brigou com o marido? Tem que reconciliar. Você está com o ministério a palavra da reconciliação, a ação da reconciliação. Nós temos que ser a ponte, né? Não é isso? Então, por isso que a palavra de Deus diz que no nosso meio não pode ter gritaria, não pode ter xingamento, porque tudo isso promove divisão. Mas o ministério, a palavra da reconciliação está conosco. A gente tem que promover na nossa casa a paz, nos nossos relacionamentos, né? A mulher, ela é muito, como é que se diz? Ela tem uma habilidade de fazer e assumir com muita propriedade esse ministério de reconciliação. A mulher de Deus, a mulher sábia, ela assume isso com destreza. Eu sei porque lá na minha casa, minha mãe sempre foi sempre colocou em prática esse ministério da reconciliação. Sabe a mãe que está sempre pondo pano quente? Nas relações entre os irmãos, na relação do pai com os filhos, porque o pai, né, era sempre mais bravo. Minha mãe era assim, ela exerceu assim com maestreza, que fala, né? Maestria, esse ministério. E eu aprendi algumas coisas. Então a gente, como mulher, a gente tem que entender que esse ministério da reconciliação está conosco. Esse ministério que traz paz, que não deixa as coisas terem o seu rompimento, a sua divisão nos relacionamentos, não só para com Deus, mas também com uma atmosfera de paz, uma atmosfera de unidade. Jesus Cristo, Ele enfatizou tanto isso, Ele disse assim, olha, quando Ele foi, né, instruir os discípulos, que Ele estava para ir embora, Ele disse, ó, eu e o Pai, nós somos um, que vocês sejam um. É esse ministério, né? É essa unção, é esse trabalho, é esse serviço que o Senhor deixou nas nossas mãos agora, que a gente pratique a reconciliação. Deus nos deu a palavra da reconciliação. Se você vir alguém na sua família, um amigo, um colega de trabalho, que está afastado de Deus, você tem a resposta, você tem o ministério da reconciliação, você é aquele que Deus quer usar para trazer aquele ser, não é? Aquela criatura de Deus para se tornar filho através de Jesus Cristo. Você tem esse ministério, eu tenho esse ministério de reconciliação. Né? Que nós possamos entender e nos apropriarmos dessa responsabilidade. Olha aqui, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Gente, ser embaixador, você tem um aval de Deus em nome de Cristo para exercer a autoridade da reconciliação. Quando você vai numa embaixada,
Por exemplo, você está no Brasil, você é um americano, se coloca em apuros. Se você quer ajuda do seu país, você corre para a embaixada. Você entrou lá, você entrou em território americano. Ninguém pode pôr a mão em você. Você sabe esses países de guerra, né? As pessoas querem fugir, então corre para a embaixada. Porque ali ninguém pode entrar, porque ela está no território do país que ela foi enviada. Nós somos embaixadores, gente, o nosso território é território santo, é território do Pai. Você como embaixador, você está em nome de Cristo, mas você exerce a autoridade daquele que te enviou, amém? Então a gente tem que entender que nós vamos em nome desse Deus que tudo planejou para a reconciliação. Nós temos a palavra da reconciliação, nós vamos em nome, na autoridade de Jesus Cristo, para estabelecer essa reconciliação. E quando nós estivermos em qualquer perigo, saiba que na presença de Deus você está na embaixada dos céus. Amém? Eu e você estamos, né, no território celeste. Não é? Os nossos pés podem estar aqui na terra, não é? Mas a nossa mente, o nosso espírito é de outro reino. E nós trazemos a existência e a presença de Deus. E nós santificamos onde nós estamos. Gente, por isso que a palavra de Deus diz que onde você colocar a planta dos seus pés, esse lugar é seu. A mulher santa santifica o seu lar, santifica o seu marido, santifica os seus filhos, santifica a sua casa. Quando você, que é a mulher de Deus, chegar na tua casa, você pisa e fala assim: Senhor, esse território aqui é seu. Que eu sou embaixadora e aqui eu estabeleço o ministério da reconciliação, a paz, a atmosfera espiritual de bênção, não é? Sobre a sua casa, sobre a sua vida. Santifica o seu marido, se ele for convertido ou não, já transfere a bênção, põe a mão na cabeça dele, põe a mão no coração dele. Gente, eu já fiz tanta campanha para o Lamartine que vocês não têm ideia. Mas tem uma que eu acho a mais charmosa de todas. Um dia Deus me falou, sabe aquela palavra que diz que o nosso nome está escrito nas palmas da mão do Senhor? E um dia eu estava orando, falei: Senhor, eu preciso fazer uma campanha para o Lamartine. Deus falou assim para mim: não se preocupe, que o nome dele está escrito nas palmas das minhas mãos. Eu falei: que bênção. Então eu escrevi o nome dele na palma da minha mão. E quando eu tomava banho, eu apagava, eu escrevia de novo. E fiquei orando muito tempo, até que eu senti que o peso saiu para abençoar a vida dele. E eu falava assim: Senhor Deus, o Lamartine, o nome dele está escrito na palma das tuas mãos, na palma das mãos de Todo-Poderoso, aquele que tem poder. E começava a ministrar, falar. Eu achei isso tão lindo, gente. Mas assim, isso contando para inspirar você, mas a gente tem esse poder nas nossas mãos, como embaixadores, né? A gente vai e estabelece o reino, onde você pisa o lugar, aquela atmosfera tem que mudar. Se você trabalha num lugar que você sente aquele peso espiritual, entra lá, faz campanha para você ver como não muda. Eu sempre dou um testemunho, que eu tive uma discípula que ela começou a entender a batalha espiritual e a autoridade espiritual que ela tinha, e ela ficava inconformada que a chefe dela era uma mulher opressa, e chegava e trazia, sabe quando uma pessoa chega e a nuvem negra chega e aquilo domina o lugar com opressão? E ela veio contar para mim, ela falou: eu me sinto tão mal, tem dia que eu saio de lá passando mal. E ela tinha enxaqueca, vomitava. Eu falava: não, mas agora você tem que mudar a atmosfera daquele lugar. E ela fez isso. Ela chegava lá mais cedo, pegava um versículo bíblico, profetizava em voz alta, orava. Sabe o que aconteceu? A chefe dela se aposentou antes do tempo. Sabe quem está no lugar da chefe? Entendeu? Não é que você vai destituir pessoas. Se você se colocar no seu lugar, Deus que vai te levantar. Porque Ele está desejoso de pessoas que tomam autoridade para si. Não adianta você ficar: coitado de mim, Satanás está vencendo na minha casa. Está vencendo porque você está deixando. Não é? A palavra de Deus, lá Jesus, Ele diz: o que o diabo faz?
Ele amarra o valente da casa, porque aí ele entra e saqueia a casa. Quem é o valente da casa? Eu e você. Então não deixe o diabo te amarrar, você tem que, em Cristo Jesus, ser livre e não deixar ninguém entrar para roubar nada na tua casa. Amém? Nem a vida do seu marido, nem dos seus filhos, nem coisa alguma, nem a prosperidade que você tem que viver, porque filho de Deus não vive na miséria, nem na escassez, porque tem como si, como pai, o Senhor dos céus e da terra. E Jesus deixou isso muito claro, se nós sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, muito mais o Pai Celeste. Então a gente tem que se apropriar. Olha, diz assim, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Nós somos boca de Deus na terra, nós somos a mão, o braço. Se você não estender, botar a mão na cabeça de alguém para ela ser liberta, ela não vai ser. Se você não orar por cura, a pessoa não vai ser curada. Nós somos, né, as pessoas, os embaixadores que vão em nome do Senhor. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aqui eu já falei sobre o final, comecei do final para o começo. Então essa é a palavra que eu deixo para você, que o Espírito Santo quer falar no seu coração nesse dia. Jesus tem esse ministério, esse serviço. Ele veio para isso, para nos reconciliar com Deus. E quando ele foi embora, ele deixou esse ministério, esse serviço nas nossas mãos. Então que nós possamos tomar para nós com responsabilidade e sermos instrumentos de paz. A palavra de Deus diz que 6 coisas o Senhor abomina, mas 6 coisas o Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina, que é aquele que coloca irmão contra irmão. Deus abomina quem promove separação, divisão. Mas Deus exalta e abençoa aquele que toma para si, com propriedade, com responsabilidade, o ministério da reconciliação. Amém? Glória a Deus, você está disposta? Você está disposta? E você que está nos ouvindo, olha, temos aqui online 194 mulheres que estão, ou homens. Tome para si, em nome de Jesus, essa responsabilidade. Começa a declarar paz na sua casa, né? Entre você e o seu marido, entre você e os seus pais, os seus irmãos, a família e também aquelas pessoas que estão do seu lado, que Deus colocou, né? Te deu o privilégio de amá-las e de poder apresentar o Senhor Deus para a vida delas. Amém? Então feche os seus olhos agora. Eu quero terminar orando por você. Se você tem sentido que por alguma obra do inferno, você tem se sentido distante de Deus e não tem entendido que um alto preço foi pago para que você tivesse intimidade com Deus, relacionamento, busca com o Senhor, agora em nome de Jesus, peça perdão a Deus, peça ajuda a Deus, para que você entenda que Jesus é a reconciliação. Diga assim: Senhor Deus, eu entendo agora e me aproprio de Jesus Cristo, do seu sacrifício, porque por intermédio de Jesus eu fui reconciliado com o Senhor. Senhor Deus, eu assumo agora a responsabilidade de ser embaixadora da reconciliação. Senhor Deus, eu apresento para o Senhor a minha casa, a minha família, os meus amigos, os meus companheiros de trabalho. Senhor Deus, usa-me, Senhor, usa-me, porque eu quero abençoar aqueles que estão ao meu redor, em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Nós somos chamados, aquele que nos reconciliou com o Pai. Louvado seja o Senhor, que privilégio estarmos diante do Senhor. Minha querida, se apresente agora, feche os seus olhos, veja Deus, enxergue ao Senhor. O Senhor quer te abençoar nessa tarde. Ora halabashuri kadsibalachalabasora labasuri basara labasuri balachalabas. Ora halabasuri
suri halabashara labalashara labasara basara 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 bas huru hula mashuri kansimala shula basala basula bas hona mayala masuri halabala balashuri kansibala shula bas ora halabashura bas. Veja o Senhor, declara agora, veja o Senhor com os olhos espirituais. Senhor Deus, abre os meus olhos para que eu veja o que o Senhor tem preparado para mim neste tempo. Senhor Deus, eu quebro agora toda amarra na vida das tuas filhas, porque neste tempo elas irão florescer, elas irão avançar. Toda obra das trevas, todo desânimo, toda tristeza, Senhor Deus, que caia por terra em nome de Jesus. Toda obra, Senhor Deus, de ira, de separação nos lares, Senhor Deus, de divisão, eu clamo agora pela ação poderosa do Senhor e pelo Espírito do Senhor, que nos reconcilia, Senhor Deus, contigo, um com o outro. Toda obra das trevas, eu declaro agora que está cessado o seu poder, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, aleluia. Minha querida, eu queria que você se responsabilizasse com uma coisa. Se você estiver tendo qualquer problema no seu lar, entre hoje, depois que você sair daqui, pega um óleo, vai nas entradas, na entrada, na saída, unge e diga assim: Senhor Deus, eu estou aqui como embaixadora e eu declaro a paz, a unidade do Senhor no meu lar. Eu não aceito mais divisão. Seja em qualquer relacionamento da sua casa, se tem muita brigaiada, é demônio lá que está ganhando, gente. Eles estão tendo força e autoridade para ficar lá. E você vai dizer: sai em nome de Jesus. Eu me lembro, eu fiz uma campanha com o Daniel na internet, né? E ele falou assim: agora você vai sair e vai ungir a sua casa. Gente, tinha uma atmosfera ali esquisita. Depois que saiu, vocês não têm ideia que bênção que a gente começou a viver, que paz. Até as pessoas que ali entravam, eu sentia que sentia um clima diferente, porque de repente às vezes está tudo bem, mas começa a vir, você não sabe de onde entra, uma opressão na sua casa, e você tem que se apropriar desse poder que está nas tuas mãos, que Jesus já te deu, para que você vá lá e diga assim: esse território é meu, e a paz e a bênção e a prosperidade está nesse lar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.